E aí, seus peladeiras, vocês tá bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da rodada 29 do Brasileirão. Então segue com a gente, né? Curte o vídeo aí, dá aquela moral e já vai comentando seus palpites aí embaixo, deixando seu relatório. E segue a gente no Instagram também para dar aquela moral. Valeu? É isso aí. Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito de dar dica de aposta, um gabarito ou algo para você copiar e colar. É apenas uma resenha entre eu e Felipe, de traz alguma análise, alguma estatística, se eu ajudar vocês, beleza, mas não é esse o intuito. Show de bola, mano. Quem dera se fosse o gabarito, né? Pois é. É verdade. Mas vamos lá, falando em gabarito, vamos ver a rodada passada aí, como é que a gente foi. Lembrando que nessa rodada, a princípio não teve nenhum comentário dizendo que cravou pelo menos 3, então parece que não foi uma rodada tão boa pra galera, ou o pessoal esqueceu, né, de comentar aí pra poder a gente falar aqui dos mitos. Vamos lá. Rodada passada, São Paulo 4x0 no Avaí, nós dois acertamos a vitória do São Paulo. Show. Corinthians 2x1 no Goianiense, nós dois acertamos a vitória do Corinthians. Show. Fluminense 4x0 no Juventude, nós dois acertamos a vitória do Flu. Curitiba 1x0 no Ceará, Alisson acertou a vitória do Curitiba, eu cravei o placar. Boa. E Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1, eu cravei o placar. Quase cravou 3, né? Ficou ali não. Quase. Tu sabe qual que foi essa pontinha ali que faltou? Não sei. O 2x2 do Flamengo, até o finalzinho, o Flamengo foi lá e tomou o terceiro. Putz, cara. Caramba. Tava cravando esse 2x2 até o finalzinho. Incrível, né? Mas vamos que vamos, galera. Espero que vocês participem dessa vez também. E vamos seguindo, Felipe. Atlético Mineiro e Fluminense, meu parceiro. Mano, na minha opinião, vai dar 1x1 esse jogo, por mais que tenha um pouquinho mais de confiança no Fluminense. O Galo, né, está 3 jogos sem vencer, levando gol em todos os jogos. Os últimos 10 confrontos entre eles, o Galo só perdeu 2 vezes. Isso que anima, né, pro time do Galo. Porém, a fase não é tão boa, né, Felipe? Os últimos 10 jogos só venceu 2 vezes. Incrível. Já o Fluminense veio de 2 vitórias seguidas e no Brasileirão há 3 vitórias seguidas. Porém, foram todas no Maracanã, né? Lembrando que o jogo contra o Flamengo foi fora, mas jogou no Maracanã. E jogando fora de casa, tá 2 derrotas seguidas, o que desanima para a torcida do Fluminense. Mas tá muito bem, é atual vice-líder do Brasileirão. Mas vou de 1x1, mas fiquei com vontade de botar 2x1 pro Fluminense. Eu vou de 2x1 pro Fluminense. Aí, Tô tá? confiante aí na fase do Fluminense e principalmente não confiante no momento do Galo, que realmente é muito ruim, como você já disse. Eu só trago 2 coisas interessantes aí, Alisson. Uma é que o Fluminense é o melhor ataque do campeonato. Realmente é um time muito ofensivo, faz muitos gols. E o jogo de ida entre eles comprovou isso, né? Foi um 5x3. Então, quem sabe que seja um jogo movimentado aí de novo pra gente que gosta de futebol. É sempre bom, né? Seguindo aí, Internacional e Santos. Inter de 2x1, né? Seguindo a boa fase do time, por jogar em casa também. São 7 jogos sem perder. Melhor equipe do segundo turno e a defesa vem muito bem também, né? Nos últimos 7 jogos só levou 3 gols. Isso explica a boa fase. Já o Santos respirou na última vitória, mas a fase não é das melhores, né? Últimos 10 jogos só venceu 3 vezes. E o fator de casa, né? Fora de casa desanima. Nos últimos 4 jogos perdeu 3 e empatou 1. Ou seja, a equipe que é muito ruim fora de casa, com a equipe que é boa fora de casa, está na fase boa. Então, por isso, Inter 2x1. Show de bola. Eu vou de Inter 2x0, quase junto contigo, né? Só não coloquei golzinho pro Santos, porque eu fui justamente nessa estatística que você trouxe do Inter estar sofrendo poucos gols. Nos últimos 7 jogos, 5 deles o Inter não sofreu gols. E o Santos vem num momento meio instável, né? Não consegue uma sequência, como conseguiu lá no comecinho da fase Lisca. Nos últimos 8 jogos aí só tem uma vitória, tem a questão de ser um visitante ruim. Então, somando tudo isso, o Inter 2x0. Show de bola. Ceará e América Mineiro, Alisson. Eita, mano, esse jogo eu fiquei tão em dúvida aqui que eu coloquei até um 0x0. O Ceará segue uma fase braba, já tá vendo a zona de rebaixamento bem de perto. Últimos 10 jogos só venceu uma vez, né? Tá abrindo a porteira ali da zona de rebaixamento. Sendo essa vitória justamente em casa. Vem marcando poucos gols e nos últimos 5 jogos só fez 3 gols. Incrível. Já a América perdeu na última rodada, mas a fase vinha sendo boa, né? Nos últimos 10 jogos só perdeu uma, que foi essa da última rodada. Mas é bom ficar ligado no fator fora de casa, né? Vem a 4 jogos sem vencer já. O fato positivo é sua defesa, né? Só levou 2 gols nos últimos 5 jogos, muito bom. Então por isso, pela dificuldade, vou de 0x0, achando que vai ser um jogo de poucos gols. Show de bola, mano. Eu vou junto contigo, mas eu vou de 1x1, mas na mesma vibe, né? Desse equilíbrio.
justamente porque o América Mineiro, apesar da boa fase fora de casa, não vem tão bem assim como vem dentro de casa, né? Nos últimos 3 jogos aí foram 2 empates, que não chega a ser ruim, Sim. mas também não é um resultado tão bom como tem conseguido em casa. E o Ceará, cara, que momento complicado, né? Sofreu gols aí em 9 dos últimos 10 jogos, você já falou aí dessa sequência muito ruim, né? O Z4 cada vez mais perto. Vou nesse 1-1, deixando que vai ser um jogo equilibrado, principalmente pelo América Mineiro, que vem bem, mas fora de casa não tão bem assim. Seguindo, Alisson, Flamengo e Bragantino. Vou de 2-0 Flamengo, né? O Flamengo tá 2 derrotas seguidas no Brasileirão. O último jogo, né, bastante desfalcado também, nosso da Arrascaeta, seleção brasileira. Mas a defesa havia vindo bem, porém, nos últimos 2 jogos levou 5 gols, né? O que desanima a torcida aí. Porém, o ataque sempre deixa o dele, né? Já são 16 jogos consecutivos marcando um golzinho no mínimo em cada partida. Já o Bragantino vai de incríveis 4 empates seguidos. 3 deles, ambas as equipes marcaram, é bom ficar ligado. Fato negativo é que vem a 6 jogos diretos sem vencer fora de casa. Por isso, eu acho o Flamengo muito favorito jogando em casa e tudo mais. 2-0. Show, mano. Agora sou eu que coloco um golzinho pro visitante, né? Vou de Flamengo 2-1. Flamengo, você já falou, não vem num momento muito bom no Brasileirão. Parece que a mente já tá nas Copas mesmo. Lógico, tem a questão de alguns desfalques e tudo mais. Mas dá pra ver que parece que o time não tá a mesma coisa no Brasileirão, né? Bragantino, pior momento aí do campeonato, já são 8 jogos sem saber o que é vencer. E o ponto mais negativo ainda para esse jogo é que das 8 vitórias que tem no campeonato, só 2 foram fora de casa, né? Então tudo a favor do mandante do Flamengo, vou de 2-1. Show. Goiás e Fortaleza. Vou de 2-2, né? Placar que você achou que ia ser o último jogo aí. Goiás vem deixando uma boa fase, né? Já são 3 jogos sem vencer, levando um gol nos últimos 5 jogos. Via bem na sua casa, porém perder pro Botafogo no último jogo também. Eu acho que não desanima, mas é bom ficar ligado. E o fato curioso é que nos últimos 10 jogos, 6 deles não teve mais 2 gols no geral. Fortaleza vem animado para a rodada após vencer o Flamengo em casa. O ataque segue em alta, Felipe marcando nos últimos 10 jogos. Fato negativo é o fator fora de casa. Tá 2 jogos seguidos sem vencer, porém tem um tabu de 5 jogos sem perder pro Goiás. Então, por essa situação toda de jogar em casa, outro jogar fora, tem um tabu e tudo mais, vou de 2-2 porque os jogos de Fortaleza vem sendo cheio mesmo. Maravilha, eu vou de 1-1, também acreditando aí nesse empate, mais um empate para a rodada. O Goiás, você já falou, realmente caiu um pouquinho o rendimento, né? Vinha num momento melhor, não venceu aí seus últimos 2 jogos em casa, que é sempre importante, né? Conseguir a vitória. Fortaleza nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, né? Mas tem um detalhe importante também, que sofreu 8 gols nos últimos 4 jogos, então vem conseguindo até bons resultados, mas sempre levando uns golzinhos. Dessa vez, por ser fora de casa, o confronto mais difícil, eu vou de 1-1. Vamos lá, Alisson, Avaí e Atlético Goianiense. Vamos lá, mano. O Avaí segue na luta por fugir do rebaixamento. Eu vou falar meu placar, né? 1-0 na minha opinião. Avaí jogando em casa, né? Segue na luta, porém nos últimos 10 jogos só venceu uma partida, justamente em casa, né? O duelo direto pelo rebaixamento, vale lembrar também que é um jogo muito perigoso. Para ambas as equipes vão entrar ligadas, ninguém quer perder. Mas o Atlético vem muito mal, né, Felipe? São 5 derrotas seguidas. E nessas 5 derrotas seguidas, em todas elas levou 2 gols. Não é nem no mínimo. Toda placar foi 2 gols pro adversário, né? E em 3 delas não marcou gol. O que mostra a péssima fase, né? Fato positivo é que não perde para o Avaí há 8 jogos seguidos. Mas vou confiar no fator casa do Avaí. Se é para você, que seja em casa, né? 1-0 Avaí. Show de bola, mano. Eu vou junto contigo, só que eu vou de 2-1, justamente pelos 2 gols que o Goianiense gosta de sofrer aí nessa coincidência, né? Mas realmente confiante no fator casa, os 2 times estão desesperados, Z4 aí para os 2, né? E o Avaí tem um fator muito positivo que você trouxe, que é justamente das suas 7 vitórias, 6 terem sido em casa. Então, quer dizer que se é para vencer, né? Você já falou. Frase clichê. Tem que ser em casa. Vamos lá, Avaí 2-1 Goianiense, já seguindo aí nesse embalo, Alisson. Furacão e Juventude. Vamos lá, mano. Vou de 2-1 Furacão jogando em casa, né? Contra o Juventude muito mal. O Atlético estava na sequência boa sem perder, porém perdeu pro Santos, mas não desanima. Porém, tem o fator casa agora, onde não perde há 4 jogos seguidos. Mesmo não marcando no último jogo, o ataque vinha numa sequência boa, né? Marcando nos últimos 5 jogos, lógico, fora o último jogo. Já o Juventude, né? Tá mal, provavelmente vai ser rebaixado. Aquela crise imensa, perde casa, perde fora, então por isso, confiar no time da casa, 2-1 Atlético Paranaense. Maravilha, mano. A gente tá pensando a mesma coisa, só placares diferentes, né? Eu vou com o Furacão 1-0 sobre o Juventude. Né? O Atlético aí, no Brasileirão, também parece que já deu uma relaxada, né? Nos últimos 7 jogos foram
4 empates, né? Então um time que vinha muito melhor, e depois que teve toda a questão também de final de Libertadores, enfim, parecido com o Flamengo também, parece que a mente já está um pouco distante, né? Mas tem um fator muito positivo, além da fase horrível do Juventude, né? É que nos últimos 3 confrontos diretos, o Atlético venceu sempre por bons placares, 3-1, 3-0, então o confronto direto tem levado a melhor, e lógico, a fase do Juventude até é chato ficar repetindo, né? Tá cada vez pior. Vamos seguir, Alisson, Corinthians e Cuiabá. 2-0, o Corinthians joga em casa, né? Sempre forte demais. Últimos 5 jogos venceu 4 deles. A fase também é boa, nos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes e todas foram fora de casa, né? Vale lembrar que no confronto do primeiro turno a equipe perdeu pro Cuiabá. É bom ficar ligado. Cuiabá está criando força para a sessão de rebaixamento. Nos últimos 5 jogos só perdeu 1, porém fora de casa não vence há 6 jogos seguidos. Levou também gol em todos os últimos 4 jogos. Então por isso, Corinthians 2-0 contra o Cuiabá, mas cuidado com o Cuiabá é chato. Pois é. Eu vou de Corinthians 2-1, cara. Corinthians em casa é muito forte, só tem uma derrota dentro de casa nesse campeonato. E dos últimos 10 jogos dentro de casa só sofreu 4 gols. Então além de ser muito forte, normalmente sofrendo pouquíssimos gols. Cuiabá, né, fora de casa, perde um pouco esse rendimento. Dos seus 14 jogos fora no Brasileirão, 9 derrotas. Então, Corinthians 2-1. Show. E pra fechar, esse joguinho que todo torcedor fica de olho, Botafogo e Palmeiras. Pois é, dessa vez não vou zicar, vou de Palmeiras 1-0, né? Botafogo voltou à boa fase, nos últimos 5 jogos venceu 3 vezes, além de estar 3 jogos sem perder, né? Defesa também vem muito bem, né? São 3 jogos sem levar gol, Felipe. Então, arrumou a casinha ali, show de bola. Tem uma luta brava contra o líder Palmeiras, né? Que vem a 3 vitórias seguidas, tendo apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Onde também vem levando poucos gols. Jogo duro, na minha opinião, mas vou de Palmeiras 1-0. Vamos lá, mano. Nosso único placar igual dessa rodada, também Palmeiras 1-0. Tudo leva a crer que o Botafogo vai vencer mais uma depois desses placares aqui, né? A gente já sabe como é que é. Pode comemorar. Pode comemorar, botafoguense. Mas vamos lá, cara. O Botafogo realmente embalou. Acho que tá vivendo o melhor momento aí do campeonato, né? Por incrível que pareça, agora veio resgatar essa confiança. Já são aí 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Só sofrendo 1 gol nesses últimos 4 jogos. Então o momento é muito bom. Mas a gente tá falando do Palmeiras, né? Que é o líder. Já tá 9 pontos do vice-líder. O melhor visitante é muito difícil mesmo. Por isso, Palmeiras 1-0. Então fechou, galera. Larga aí os comentários aí. Curte o vídeo se você esqueceu. Comenta aí. Eu tô sentindo que a gente vai dar bom. Vai gravar 5, gravar 6. Vamos ver o que vai dar, né? É isso aí, galera. Segue lá no Insta também pra acompanhar a resenha. Tamo junto. Valeu.